Bem, estamos aí, ao vivo novamente, galera. Muito obrigado por estar participando aqui novamente da minha stream. Pessoal, hoje a gente vai falar novamente sobre o guia do Projeto TR, certo? Não acabou o Projeto TR, galera, ainda tem muita coisa ainda para falar. Eu quero pedir desculpas para vocês, certo? Desse tempo que eu fiquei sem vídeos. Eu tô com uns problemas pessoais. Como todo mundo sabe, há algum tempo atrás minha avó tinha falecido, aí tinha provas, enfim, um monte de coisa. Não consegui vir com o vídeo aí seguindo, né? Tipo, toda semana que a gente tava fazendo. Dei uma pausa de quase um mês, certo? Peço desculpas por tá. Vou pegar aqui a produção, só um minutinho, galera. Só um minutinho. Um minutinho. Aí, pronto. Deixa a profissão lá, vai. Enfim. Enfim, basicamente fiquei um mês, certo? Galera, me desculpa, eu tô com muita coisa de estudo pra fazer, mas eu vou tentar trazer vídeo aí novamente toda semana, ok? Como vocês podem ver, muita gente já sabe, eu tô sem encantamento de arma, sem encantamento de armadura, porque eu tô investindo em alguns chars meus em liderança. Eu tô upando, vocês podem ver que eu tô upando liderança. O meu tá 18 aqui já do TR. De outros chars são um pouco mais baixos, porque comecei há um tempo atrás, o TR é um char mais antigo. Mas enfim, basicamente é isso, certo? Porque que eu tô também muito parado, não tô jogando tanto PVP, não tô jogando tanto PVE. Tô só brincando basicamente, mas eu vim aqui trazer pra vocês porque eu acho que vocês queriam, muita gente precisa disso. Eu acho importante trazer informação, certo? Bem, vamos lá, galera. As novidades, o pessoal já sabe que eu faço como é que fala? O Sayuri News, né? Que é a página de novidades, né? O vídeo de novidades. Eu vou fazer o vídeo de novidades, galera, só quando sair uma informação realmente efetiva, tá? Uma novidade bem interessante, assim. A novidade aqui que eu vou falar no momento é como nerfaram o Saboteur, que eu falei pra vocês. Eu mudei pra Executioner para mostrar no live mesmo pra vocês o Executioner em ação, certo? Eu vou passar pra vocês os feats que eu estou usando no momento. Existem variações desses feats. Vocês podem, como eu sempre falei, os feats que eu passo, eles são baseados na build que eu tenho no momento, nos status que eu tenho no momento. Assim, se eu tivesse, por exemplo, dar um exemplo, muito lifesteal ou muito, sei lá, muito pau, ou por exemplo, muito mais recovery, por exemplo, eu não precisaria usar alguns feats que eu estou usando. Poderia trocar alguns feats, mas como eu não tenho tanta recovery, como o pessoal deve saber, eu jogo de TR desde o módulo 0, e como eu tenho muita dificuldade para farmar as coisas, dependendo, eu sempre investia muito meus equipamentos artefato e não tenho nem rank 9, galera. Eu tenho rank 8, rank 9 spa, mas no momento eu estou sem encantamentos. Então assim, como eu tenho poucos status relativos ao número de encantamentos totais, eu não posso fazer certas coisas. A build que eu vou fazer aqui, ela geral, assim, vocês podem usar. É uma build que ela é tanto defensiva quanto ofensiva, certo? Você consegue ter esses dois lados da moeda com ela. Ela é bem interessante, assim, em alguns pontos, porque você consegue. Eu coloquei essa build pra quê? Conforme nerfaram o dano perfurante do Saboteur, que era o Shadow Opportunity, eu cheguei a um consenso de que eu precisaria ter mais Burst Damage e achar uma outra fonte de Piercing Damage. Então eu testei o Piercing Damage, estou testando na verdade o Piercing Damage do Executioner. Vocês podem ver quando eu for fazer o GG que ele é bem eficiente, certo? A build está aqui de feats heróicos, ela é praticamente a mesma do Saboteur, certo? O que muda eu tenho um ponto aqui em Shadow Preparations, porque eu vou explicar para vocês como é que o Shadow of the Mice está funcionando, que ele está bugado, ele está com 3 bugs na verdade. Eu já reportei esses bugs, está lá meu post no fórum, novo, no Vanilla. Quem quiser entrar lá, dar um apoio, é só entrar lá e falar, não, tá bugado mesmo, não sei o que, eles provavelmente vão desbugar. Tá? É um bug muito significativo para a performance do Executioner, por isso que o pessoal fala que o Executioner tá uma bosta. Mas mesmo bugado ele tá legal, tá galera? E basicamente, que toda vez que eu entro em stealth eu ganho 10% de redução dos cooldowns, todos os cooldowns, né, das habilidades de encounters. O Shadow of the Mice, para ele procar, ele tá tendo que sair e voltar do stealth, então eu tô fazendo bastante isso, vocês vão ver como é que vai ser.
Coloquei um ponto em Scoundrel por causa do lifesteal, porque eu não estou ainda com as defensivas com o Dark, mas mesmo assim eu tenho, se não me engano, 10, 12% de lifesteal, já está ajudando bastante. Meu objetivo é chegar pelo menos a 18% para conseguir ter uma sobrevivência bem interessante. 20% seria o ideal, tecnicamente falando, para eu conseguir 20% dos hits eu recupero como HP. Tecnicamente isso vai me deixar muito mais capaz de sobreviver contra mais de um oponente. Quando eu quiser ganhar um pouco de HP, dependendo do alvo, eu proco meu Bloodbath, né? Proco meu Bloodbath, e isso vai provavelmente dar pelo menos 2 ou 3 hits do Bloodbath como HP de volta pra mim. Isso vai dar uns 30k, 40k de HP, dependendo do alvo que eu estiver batendo. Enfim, vamos focar na feat. Nas feats, basicamente coloquei Arterial Cut, 15% a mais de Critical Severity, aqui é basicamente lei, todo build de terra praticamente usa, certo? O Vicious Pursuit, porque às vezes você não consegue matar um alvo muito defensivo, que nem um CW com shield e negation, etc. Você tem que ficar batendo de pouco em pouco nele. E o Vicious Pursuit sempre tem um bônus de dano ali no alvo, é interessante. Ele não é uma build que nem o Saboteur, que é uma build que causa dano constante no alvo. Você tem que ter uma jogabilidade mais apurada de TR, eu acredito. Por isso que alguns TRs não estão usando. Os TRs que estão usando no momento Executioner são basicamente eu, Sicarius. Vejo alguns da Essence of Aggression mudando, mas não vou comentar nomes deles. Alguns TRs da minha guilda testaram, TRs que algumas pessoas conhecem. O Ausdog testou o Executioner. Tem um pessoal migrando de volta para o Saboteur, certo? Mas basicamente tudo isso é por causa dos bugs realmente do Shadow of the Mice, que estão deixando ele muito a desejar tecnicamente. Se tivesse funcionando adequado, o pessoal jogaria com certeza todos os Executioner, certo? E também pelo nerf da Hill of Elements, o pessoal não achou tão interessante o dano do Executioner mais. Voltaram pro Saboteur, porque pelo menos o Saboteur não causa tanto dano, mas o Saboteur eles sentem mais à vontade. Aquela coisa, eu me sinto muito à vontade jogando de Saboteur. Você tem uma capacidade maior de causar dano constante. Não quer dizer que você seja um melhor sobrevivente, por exemplo, dentro do PVP com o Saboteur do que com o Executioner. Eu prefiro, para segurar um ponto contra 1, 2, 3 dos 3 pessoas, o Executioner do que o Saboteur. Isso daí é fato, todos concordam com isso. A diferença é que o Saboteur você tem mais liberdade, porque um encontro seu, por causa do Shadow of o One of the Shadows, causa dano. Enfim, mas vamos voltar para as feats, certo? Death Knell, você causa 25% mais de dano em alvos que tem 30% abaixo do HP. Isso é interessante por vários motivos. Primeiro, a sua Shocking Execution, galera. Quem sabe quando você causa dano com a Shocking Execution, que é uma daily sua, certo? Se o alvo tiver abaixo de 30% de HP, você vai restaurar o dano, o 100% dos seus action points. Então, se você matar um alvo com a Shocking, ou mesmo que você bata nele simplesmente com a Shocking e o alvo estiver abaixo de 30%, você vai ganhar outra daily. Você pode dar 2 dailies seguidas. Então, assim, tecnicamente falando, você vai ter 2 dailies, no caso, né, nesse caso, a 25% a mais de dano. Também é interessante porque, como você bate com Gloaming Cut, que é um at-will de alto dano, e que aumenta o dano dele de acordo com o HP do alvo vai se perdendo, tem algumas classes, enfim, DCs e alguns paladinos, que é aquele cara que tipo é chato, ele vai até 30% ali de HP, um pouquinho menos e puff, full hell. 30%, puff, full hell. Isso evita, às vezes um hit seu, quando o cara tá abaixo de 30%, causa 20, 30, 40k dependendo. Tô falando isso do Gloaming Cut, dependendo da pessoa. E o Shock Execution chega até a 120k. Isso com Vorpal, enfim. Então o cara toma um dano sinistro, toma um dano muito alto. Outra coisa interessante para matar GF, o GF está abaixo de 30% da HP, você dá 2 Shocking nele, mesmo que esteja no escudo dele, abaixo de 30%, você dá Shocking com 25% a mais de dano, vai causar uns 13k nele, 11k, dependendo do GF, mesmo batendo no escudo, e depois dá mais o cara toma mais uma Shocking, certo? 2 de 13k, o cara toma uns 26, 25k de dano. Normalmente o cara não vai ter mais do que isso ali de HP, o cara morre. Por causa desse feat aqui que buffa bastante o dano.
Outra coisa, last moments. Basicamente, quando o alvo está com abaixo de 70% da HP e você está invisível, você causa 25% a mais de dano. Você vê que o Executioner, ele é aquela coisa. Vocês vão ver que eu no GG, eu vou fazer um PVP de GG, de Cattle Green, eu foco bastante em tentar. Deixa eu dar uma olhada, 6 pessoas na stream, bem-vindos galera. Eu foco bastante em tentar, assim, segurar o ponto, mas quando tem a muvuca, tem aquela galera, eu fico olhando e sacando quem tá HP baixo, galera. O Executioner, ele causa muito dano em quem tá HP baixo. E, assim, isso é a parte interessante. Se você é capaz de, por exemplo, o clérigo tá HP lá em 50%, sua Shocking vai causar um dano muito alto nele. Ele não vai ter como. Não é a mesma coisa que o Saboteur. Por quê? Porque o Saboteur você tem que trocar o One of the Shadows para daí aumentar o dano dele em 25%. Sendo que qualquer alvo que eu bater que tiver com HP mais ou menos, eu vou causar mais 25%, certo? Então tem essas vantagens e desvantagens. Assim, nessa parte aí do Executioner com o Saboteur e vice-versa, certo? Você tem ali os 25% da Stealth, dano de Stealth? Tem sim, que é igual basicamente esse. Mas eu não sei explicar, é como se o Executioner tivesse um dano mais alto em Burst Damage. Eu vou explicar o porquê desse Burst Damage. É uma coisa que eu até acredito que vai ser o futuro nos próximos módulos, a partir dos Strongholds, por causa de umas novidades, certo? Eu vou explicar agora nessas últimas feats. Vou começar aqui, Shadowborn. Quando você entra em Stealth, o seu poder dobra, galera. É isso mesmo, você dobra o seu Power. Quando você vir aqui, você vai ver que eu tenho 14k de Power, só que eu tô com 2492 da querida, como é que fala, Ironstone, certo? Então eu tenho 36% de bônus damage, tá vendo? Quando eu entrar em Stealth, eu vou entrar em Stealth e vou abrir meu Power novamente. Vocês vão ver que meu Power vai estar em torno de 25, 24 mil, sei lá quantos que vai estar, mas o meu bônus damage vai subir muito. Então no primeiro hit que eu der vindo do invisível, ele vai causar um bônus damage, certo? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu entro invisível, ó, 25 mil, 65, subiu de 37 para 65% de dano. Certo? Eu não vou fazer as contas aqui, mas quase 20% quase 30%, nossa senhora, quase 30% de up, né? Uns 27, 28% de bônus damage só por causa do primeiro hit que você for dar por causa do Shadowborn. O que eu faço com isso? Eu vejo as pessoas, por exemplo, atacando um paladino ou atacando, por exemplo, um DC, e tento dar o primeiro hit com o Shadowborn numa Shock Execution, por exemplo, para o cara realmente tombar. Ele vai estar controlado, porque alguém da minha PT vai estar controlando o alvo, enfim, eu não vou estar controlando o alvo. O Executioner não tem um controle muito alto, mas eu vou acabar causando a Shock Execution. E tem outras maneiras também de causar a Shock Execution, eu vou explicar aqui, vou demonstrar nos dummies ali daqui a pouco. E você causa um dano bem mais intenso, assim, bem mais contusivo, certo? Pessoal falando no Facebook, deixa eu ver aqui se tem alguma questão comentando alguma coisa. Não tô comentando, ok. Galera, seguinte, último feat aqui do patch de Executioner, eu coloquei Exposed Weakness, porque ele reduz ele aumenta, na verdade, não reduz, ele aumenta a minha Armor Pen em 25%. Na verdade, não é que aumenta a minha Armor Pen, eu ignoro mais 25%. Então assim, vocês vêm aqui em Armor Pen, vocês colocam aqui, ó, 48%. Você vai somar 25% a 48%. Não é 25% do status de Armor Pen, é 25% de porcentagem de Armor Pen, de resistência ignorada. Vamos supor que vamos arredondar para 50% aqui, tá? Hipótese, eu teria 75% de Armor Pen, certo? Se eu fosse bater em mim mesmo, de uma certa forma, eu tenho tenacidade valia 60%, então eu reduziria os 75% em 60%. Então, assim, 7,5 estaria com uns 30%, 20 e pouco a 30% de Armor Pen. Isso dá uma diferença bem grande, porque 25% é um valor alto. Quando eu estiver trocando o meu Gloaming Cut, habilidades que não são de dano perfurante, você vai ver que em algumas classes, como Paladinos e GFs, eu causo um dano praticamente idêntico a classes que não são tankers.
A única coisa que reduz o dano deles, que eu não consigo abaixar, é o dano que vem do negação, certo, galera? O encantamento de negação, ele não adianta, vocês não conseguem passar a porcentagem de dano relativa a ele, e a tenacidade, vocês não passam a resistência de tenacidade. Então você tem seu dano reduzido por esses dois fatores, sempre, 100% das vezes. Agora, a defesa do alvo mesmo, ali, o cara tem, sei lá, 8.000 de defesa, o cara tem 20%, ali, 20 e poucos por cento de resistência a dano, eu vou passar com o meu Exposed Weakness mais meu Armor Pen. Isso aumenta um pouco o meu dano nesses alvos. Por que eu tenho, assim, vocês veem que é bastante coisa de dano, você não falou que o TR tem que sobreviver? Tem. Isso aqui que eu falei de entrar e sair do stealth, reduzir cooldown, lifesteal e principalmente o Shadow of the Mice. Eu vou explicar como é que ele funciona. O Shadow of the Mice basicamente é assim: você vai ter, assim, o que ele te dá sem fazer nada. O Shadow of the Mice sem fazer nada, ele vai fazer com que a sua stealth regenere 20% mais rápido. E que tudo que fosse regenerar a sua stealth, não 100%, né, que nem o Shadow Strike, enfim, mas ele adiciona 20% a mais dessa porcentagem. Recupera 10% de stealth, vai recuperar 12%, por exemplo. 10%, 20% daquela porcentagem. É porcentagem de porcentagem, certo? Então, assim, vocês vão ver que tem uma regeneração um pouco mais rápida, que eu consigo, por exemplo, eu tô lá sem invisibilidade, eu consigo dar 4 dodges que seja, eu tô 100% stealth, eu não preciso pegar e tacar um Shadow Strike no cara. É uma coisa que é uma vantagem, assim, em relação aos outros patches do TR. Outra coisa, mesmo que o cara me bata, que o cara me cause dano, minha stealth não para de regenerar. E isso é interessante também, porque se você tiver de saboteiro de qualquer outra classe, quando o cara te causa dano, você para de regenerar stealth, ou não, eu tô o tempo todo com a barra de stealth subindo. Outra coisa, você não perde stealth por causa de dano. Você perde, tá, galera? Tá bugado. Esse é um dos bugs do Shadow of the Mice. Ele deveria reduzir 100% da perda de stealth quando você toma dano. Aos meus cálculos, mais ou menos, ali, ele está reduzindo uns 80%. Não está reduzindo 100%. Reduz. Você perde menos stealth. Menos é foda. Menos stealth. Tá certo. Mas você não perde. Não é 100%. Não é o que está escrito na skill. Esse é um dos bugs que está relativo ao Shadow of the Mice, que eu já reportei. Outra coisa. Shadow of the Mice, quando você, uma vez a cada 6 segundos, os seus poderes, tá aqui, ó, vocês podem ver, your powers now also added. O que é? Seus poderes agora adicionam Shadow of the Mice effect no cara. O cara fica com o marcador de Shadow of the Mice. Seus poderes, tecnicamente falando. Só que não tá funcionando assim. É só os seus encontros, galera. E só alguns encontros que causam dano vindo do invisível, umas coisas muito específicas. Tá tudo bugado. Basicamente, o que eu estou usando para causar Shadow of the Mice é o Shadow Strike, que é o único que está causando com segurança, certo? É por isso que esse pessoal fala que é uma bosta. Vou te explicar por quê. É mais um bug, está reportado. Na verdade, todos os poderes, At-Wills, Dailies e Powers, todos deveriam causar. Não está em nenhum patch notes isso, não está em nenhuma atualização isso. É bug, tá bugado. Mas enfim, você causa Shadow of the Mice no cara. O que Shadow of the Mice faz? Assim que o cara tomar Shadow of the Mice, todo o dano que você causar nele, depois de 6 segundos, ele toma metade desse dano como dano perfurante. Então eu vou lá, Shadow Strike no cara. Aí eu bato 40k de dano com 2 Gloaming Cut nele e dou um dodge pra fora. Depois dos 6 segundos do meu Shadow Strike, o cara vai tomar mais 20k de dano perfurante, limpo, sabe? E isso daí é interessante. Só que aí que tá. Isso sempre acontece? Não. Por quê? Porque se você tentar se manter 100% do tempo em stealth, o Shadow of the Mice vai parar de procar. Eles colocaram um mecanismo para travar a skill, por causa de uns bugs que estavam acontecendo, e bugaram a skill. Você tem que sair da invisibilidade e voltar para a invisibilidade para que o Shadow of the Mice proque novamente. Então normalmente o que a gente faz? Quando o alvo está lá, assim, você tem normalmente o Shadow Strike novamente e o Impossible to Catch, você dá o Shadow Strike, antes da adaga atingir o alvo, você proca seu ITC, seu Impossible to Catch, e você vai ficar imune naquele segundo, causar o Shadow Strike, recuperar a sua stealth e sair do invisível.
Você sai do invisível e você volta para o invisível. Nesse momento, o próximo Shadow Strike que você causar vai trocar novamente o Shadow of Demise. Então você tem, se você tem um delay de 15 segundos no Shadow Strike, por exemplo, a cada 30 segundos você vai ter o Shadow of Demise, por exemplo. Certo? O que é errado. Deveria ser o tempo todo que você causasse um dano de qualquer poder, você causaria o Shadow of Demise. Isso tornaria uma classe muito mais forte. Certo? E outra coisa, ele não deveria ter limite de alvos. Como assim não deveria ter limite de alvos? Se, por exemplo, se eu usar uma Smoke Bomb e atingir 3 pessoas, o Shadow of Demise vai atingir apenas uma pessoa. Só que se eu pegar e der, por exemplo, um encontro em uma pessoa, outro encontro em outra pessoa, e outro encontro em outra pessoa, vamos supor que você tenha 3 stealths, dando só um exemplo, era para causar 1, 2, 3 Shadow of Demise em 3 pessoas diferentes, com quantidade diferente de dano. Também não dá procano, é outro bug, mas enfim, espero que quando eles consertem isso, eles consertem junto, porque isso daí vai ser mais fácil, eu vou poder chegar, dar um Gloaming Cut em um Gloaming Cut em outro, e os dois vão ficar com Shadow of Demise. Isso é o que é o correto. Olha o Jinter aí, viado. Então, aí o que acontece? Eu vou mostrar lá nos dummies pra vocês, certo? Lembrando, galera, que eu tô sem Vorpal, certo? O que eu faço é normalmente, dependendo quando eu tô no PVP Domination, parte da série, blá, eu não consigo matar os meus alvos de uma forma muito eficiente, eu coloco Sneak Attack, como eu tô aqui agora. Se eu vou num GG, enfim, alguma coisa que eu sei que eu posso ter mais pessoas junto comigo, eu não preciso contar tanto comigo mesmo, eu mudo para First Strike, por exemplo. Eu sem o 74, não procurou os 20k, eu tô sem Vorpal e tô sem a pote de 10% crítico, isso iria para um 100k de dano de First Strike, certo? Basicamente eu tenho pouco poder, eu não tenho, como eu falei, eu tenho rank 8 Silvery, eu poderia estar usando Cruel rank 12, poderia estar N coisas, meu dano iria para uns 120k, mais ou menos. Isso sem nenhum feat de bônus de dano procano. Então é uma coisa bem brutal mesmo o dano do Shadowborn com First Strike, tudo procano junto, certo, galera? Deixa eu ver aqui, tem alguém comentando novamente. O Martins agradecendo a stream. Imagina, Martins, eu faço isso porque eu gosto realmente. Enfim, basicamente é isso, galera. Vocês vão ver que assim funciona legal. É uma coisa interessante. Parece bosta, parece que não tem sobrevivência, parece que você não é capaz de defender muito bem um ponto. Mas vocês vão ver que essas porcentagens de stealth a mais do Shadow of Demise, junto com o Shadow Preparations, que eu saio e volto para recuperar o Shadow of Demise, tá ficando bem interessante. Por que você usa o Bait and Swift? Por que, galera? Porque o Bait and Swift ele vai recuperar minha stealth e sempre tem um babaca que bate no seu dummy. E ou normalmente o cara precisa bater no seu dummy por algum motivo, como um clérigo gerando ponto, enfim, ou qualquer pessoa. E quando o cara bate no seu dummy, ele enche minha daily muito rápido, porque eu tenho bastante recovery e porque também o meu dummy, quem é TR sabe que quando o cara bate um hit muito forte no dummy, mesmo que passe o HP do dummy, a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas enche muito o AP, enche muito a barra de AP, tipo, o cara bate um IBS e vai uns 70% da barra de AP. Então o cara faz com que você tenha o tempo todo a sua daily lá em pé, up. Se você combar o Bait and Swift aí com um artefato descendo mítico, com algumas coisas que vão vir no próximo módulo, a gente calcula que um TR consiga dar uma daily a cada 15 segundos, galera. É muita daily, tipo, choque o tempo todo. Então por isso que, assim, talvez até o Saboteur consiga ser melhor que o Executioner no próximo módulo, causando dailies, enfim, etc. Mas no momento eu estou testando, certo? Eu quero ver com vocês aí como é que a gente se sai. Eu vou priorizar o GG, tá, galera? Porque eu não tenho um time de Domination, pra não ficar coisa chata. Não é que eu não tenho, eu até tenho, mas eu não convidei ninguém pra stream. Eu não vou pegar e ir com um time pra Domination, sendo que eu não posso nem falar no TS direito. Tem que, enfim, parar a voz deles, enfim, eu não acho legal isso. Então eu vou no GG, que é uma coisa mais organizada, uma coisa mais randômica, pra vocês verem a eficiência ali do negócio. A gente pode perder, a gente pode ganhar, mas eu acho que com o GG é mais interessante de se mostrar a build, certo?
Deixa eu ver aqui se